Por favor, peguem a Bíblia de vocês e abram em Êxodo capítulo 22. Vamos ler do versículo 16 ao 31. Amém? Podem se sentar. E ao longo de praticamente todo o livro de Êxodo, você vai se perguntar após cada leitura aqui: eu não tenho vaca, o que eu vou fazer com isso? Não tenho cabrito. Mas nós já explicamos a vocês aqui em sermões anteriores que aqui se trata de saber coerentemente conceitos do Senhor, que naquele tempo faziam sentido. Falar aqui de não desmamar o bichinho até o 7º dia. Mas vamos ao texto e a sua verdade para nós. Eu começo me lembrando, eu recebi muito sistematicamente uma ilustração, fizeram um filminho, alguma coisa assim, do que acontece na cripta imperial de Viena, quando morre um monarca. Não sei se alguém já recebeu aquilo ali. E fica um monge lá dentro, com a porta fechada, e vem o féretro, o caixão do monarca. E o sujeito, o mestre de cerimônias que acompanha o caixão, ele bate naquela porta. É uma porta de bronze, então ela retine quando batem nela, faz aquele barulhão. E ali dentro repousam os restos mortais de todos os monarcas e nobres da casa de Habsburgo. É uma casa imperial com a qual, inclusive, a nossa família imperial tem relação familiar. Mas é uma cerimônia fúnebre muito peculiar aquela, porque ele vai lá, bate a porta, retine, aquilo faz um barulhão, e aí o monge que está lá dentro, já esperando para isso, ele, quando alguém pede entrada, ele então proclama lá de dentro: quem é? Aí o mestre de cerimônias do lado de fora, isso é um ritual, ele começa dizendo o nome do falecido e acompanha ao nome do falecido uma exaustiva lista do que ele era. Ele era imperador da Áustria, rei apostólico da Hungria, e ele fez isso, ele era o nobre não sei o quê, conde não sei de onde, ele vai dando toda a listagem. E aí o monge lá de dentro, quando percebe que o mestre de cerimônias parou aquela lista toda, aí ele simplesmente responde: não sabemos quem é. O mestre vai bater pela segunda vez na porta. E lá de dentro, o monge vai perguntar de novo: quem é? E ele passa a recitar agora não as glórias da monarquia, mas as honrarias militares. Ele foi general não sei o quê, ele venceu a batalha tal, ele fez isso, ele fez aquilo. Ele tem a ordem militar tal, ele fez isso, ele comandou exércitos. E novamente a resposta que vem lá de dentro do túmulo, não que ele esteja enterrado, mas é o monge que está lá dentro, declara absoluta ignorância. E ele responde de novo: não sabemos quem é. E o monarca deste mundo é barrado para entrar no seu túmulo, ele é barrado. Na soleira da eternidade, que esse é o símbolo, na soleira da eternidade, ele é barrado. E existe uma razão do porquê esse rito acontece exatamente lá na cripta dos monarcas da casa de Habsburgo. Porque lá atrás, quando começaram esse ritual, alguém disse assim: o poder deste mundo tem a característica estranha de embriagar as pessoas. O homem se torna embriagado pelo seu poder. Isso não é só lá fora, não, isso é dentro da igreja. O poder enebria as pessoas. E a sua vontade é fazer com que todos os seus títulos, a sua nobreza seja destacada. E que ele se apresente depois dos portais da eternidade, ainda ostentando os seus títulos. Só que ninguém faz isso.
E é precisamente essa ilusão de autonomia, essa impressão de fazer o que der na telha, de uma grandeza terrena que Êxodo 22 e seus estatutos vão desmontar diante dos nossos olhos, provando que a fé não pode ser confinada a um espaço privado, nem a religião, a verdadeira religião, pode ocupar uma dimensão controlável da fé. Quando eu estiver na frente dos irmãos, eu controlo a minha vida, então todo mundo vai achar que eu sou muito santo, e quando eu saio da presença de vocês, aí sim, eu vou ser o que eu quiser. Êxodo, capítulo 22, vai dizer, não dá para viver assim. Nós vimos isso no sermão anterior e isso se confirma neste sermão também. Porque não há questões que envolvem a natureza humana, e esse texto que nós lemos vai tratar de sexualidade, do uso do dinheiro, do tratamento ao próximo e da forma de adoração, que tem que estar todos esses elementos debaixo da autoridade implacável de Deus e não como a gente acha que tem que ser. O Deus que redime um povo para si próprio, ele exige que esse povo viva em santidade sem compartimentos. A santidade precisa perpassar todos os elementos da nossa vida e não apenas alguma parte dela. Esse texto aqui se encontra dentro do que nós chamamos, dentro do livro de Êxodo, tem o que nós chamamos de livro da aliança, que vai do capítulo 20, meados do capítulo 20 até o final do capítulo 23. E esse detalhe é muito importante para a gente entender por que esse texto está aqui. Porque a lei não é apresentada como meio de redenção, mas ela é apresentada como consequência da redenção. Israel já tinha sido livrado do Egito com mão forte do nosso Deus, mão soberana. O povo não está sendo, neste momento, instruído como conquistar a graça, nem instruído que se ele obedecer a Deus, Deus vai fazer alguma coisa. Deus já fez. Deus já tirou o povo do Egito. E agora Deus está instruindo esse povo como viver como um povo que já foi alcançado pela graça de Deus. Isso faz toda a diferença. No trecho que eu li para vocês, eu tive curiosidade de voltar lá nos 10 mandamentos. Versículo 16 e 17 se apoiam no 7º mandamento. O versículo 20 se apoia no 1º e no 2º mandamento. O versículo 26, isso vai até o 21. Versículo 25, versículo 26 e 27 se apoiam no 8º mandamento. O versículo 28 fala do 1º, do 2º e do 5º mandamento. E o que eu quero dizer com vocês, para vocês, é repetir o que eu falei aqui no último sermão pregado sobre Êxodo. Deus deu os 10 mandamentos, eles são a regra geral, e agora ele está dizendo para o povo, como é que vocês vão fazer para se manter fiéis ao decálogo, aos 10 mandamentos que eu promulguei a vocês. Esse ponto em que nós estamos corrige 2 erros que são recorrentes no meio do povo de Deus. O primeiro é o do legalismo. É muito fácil a gente se tornar legalista. É só a gente botar uma listinha, o que pode e o que não pode fazer. Você já é legalista se fizer isso. Porque o legalismo transforma a obediência numa moeda de troca com Deus. Eu não posso mais, vou falar coisas hipotéticas, tá? Eu não posso mais usar boné, porque senão eu estou em pecado. Beleza, então eu não uso boné, Deus vai ficar feliz comigo. É fácil. Você não é obrigado a usar boné, então você tira o boné da sua vida que você agrada a Deus. Isso é legalismo, é uma espécie de moeda de troca que a gente institui para deixar Deus feliz. E a gente fica com a consciência limpa. Um sem número de teologias e igrejas trabalham com base no legalismo. Mas tem outro problema, que é o lado oposto, é o lado da licenciosidade. E que nós, presbiterianos, somos mais tendentes a entrarmos por esse caminho do que do legalismo. É quando você imagina que a graça elimina qualquer problema.
qualquer obrigação moral e você pode viver de qualquer jeito. Ali, afinal de contas, você está debaixo da graça. E aí você vive de forma licenciosa. Você vive como se fosse mundano, obviamente já se tornando mundano, mas com a carteirinha de membro na mão. Olha, eu sou crente, viu? Eu sou da igreja presbiteriana, o cara fala até grosso nessa hora, mas o problema é que ele não vive como filho de Deus. Isso é licenciosidade. São dois extremos. E, meus irmãos, tenham certeza que para esses dois extremos tem o dedinho do inimigo das nossas almas. Tá? Se há uma coisa que ele não quer é que a gente tenha equilíbrio. Bom, como é que está Israel aqui nesse momento? Está em formação. Israel ainda não é uma nação constituída como nós sabemos que ela será depois, está andando, indo para a terra prometida no começo dessa jornada e precisa de instruções. Instruções sobre como viver o dia a dia sem ofender a santidade de Deus. É isso. E essa passagem vai se movendo de forma progressiva. Ela começa com uma situação envolvendo sedução e responsabilidade. Essas duas coisas andando juntas. O homem que seduz uma jovem, uma mulher jovem, não pode tratar isso como se fosse uma coisa sem responsabilidade, sem consequências diante de Deus e diante da própria sociedade. Ora, vejam, isso se aplica hoje. Eu começo lendo aqui. Se alguém seduzir uma virgem ainda não for prometido, que ainda não foi prometida em casamento, aí você fala assim, bom, isso era para aquele tempo. Não, é para hoje. E se aplica à mulher também. Se a mulher seduzir um rapaz, isso tanto faz. Porque o que está falando aqui é sedução tem consequências. Eu vou fazer um lembrete muito singelo aqui, de algo que eu já percebi que acontece no meio da igreja. O menino está procurando uma menina, ou vice-versa. E você tem hoje o bendito do WhatsApp. E o cara vai ao supermercado. Ele começa a falar com 5, 6 meninas ao mesmo tempo. Ele foi ao supermercado. Ele vai ver qual é o produto que ele gosta mais. Isso é pecado, meus irmãos. Ou você resolve o que você quer fazer da vida, ou você entra em pecado. Está brincando com os sentimentos dos outros. O contrário também, viu? Meninas, não vão ao supermercado para isso. Entenderam a metáfora? Vou voltar para cá, antes de alguém me acusar de alguma coisa. Depois o texto vai ficando mais severo. Ele vai ficando mais duro, porque ele vai falar de feitiçaria, bestialidade. Países hoje, no Ocidente, já aprovaram casamento com animais. Vocês sabiam disso? Desde que o ato sexual com animais não machuque o animal. Meus irmãos, eu não estou falando, não estou inventando, isso já acontece em alguns lugares do Ocidente. Essas práticas todas, a feitiçaria, a bestialidade, que é isso, e a idolatria que vem condenados no mesmo trecho, são uma ruptura direta com Deus e com a ordem da criação. Se você fala assim, o que eles estão fazendo? Por que isso é pecado? Porque gerou uma ruptura com o ser santo de Deus e com o ato criador de Deus. O Senhor viu que o homem estava sozinho, isso não era bom. Ele fez quem? A mulher para o homem. Ponto final. Essa é a ordem da criação. Depois o foco vai se deslocar para os vulneráveis, estrangeiros, órfãos, viúvas, gente que não tinha como se sustentar, gente que ia passar necessidade. Deus diz que é preciso sabermos que Deus ouve a oração dessas pessoas e as protege. Que há um clamor que vem deles, e aí nós temos que ter o cuidado com esses que são mais frágeis, não como um adendo, não como uma opção, mas como expressão necessária daquele que vive sob uma vida santa perante Deus.
E, finalmente, o texto vai tratar da reverência a Deus, da honra às autoridades, coisa que no Novo Testamento vai se repetir bastante, da consagração das primícias e da própria identidade de um povo que se coloca como sendo povo de Deus. Vocês serão homens consagrados a mim. É o que diz o último versículo que eu li na sua parte inicial. E essa expressão, essa sentença, é a chave interpretativa de toda essa passagem que eu li. Vocês serão homens, e aqui entenda, pessoas consagrados a mim. Bom, o que esse texto vai nos ensinar? Ele estabelece de maneira muito objetiva que a santidade de Deus existe uma resposta total da nossa vida e não fragmentada, não compartimentada. Não existe espaço para uma santidade que seja apenas com hora marcada, com dia marcado ou com lugar certo, lugar determinado. E a Escritura vai tratar de elementos que são complexos na natureza humana por causa do pecado. Começa tratando da sexualidade e coloca aqui que esse elemento, que é atinente a todo ser humano, não é um território neutro. Não existe neutralidade nesse mistério, mas é uma dimensão moralmente ordenada por Deus. Existe um ordenamento também nessa área da nossa vida. E aqui eu peço que vocês prestem atenção. Não vou citar nomes, porque eu não costumo fazer isso, com raras exceções. Mas há pessoas que talvez alguns aqui gostem de zapear e de ouvir, que defendem publicamente nas redes as mais estapafúrdias fugas de um arrazoamento nessa área. E as desculpas são: não, mas depois que fecha a porta, o casal é que sabe. Não, quem sabe é Deus. Deus constituiu biologicamente e moralmente a área da sexualidade porque ela não é neutra. Ela também tem uma prática que é contida debaixo da santidade daqueles que servem ao Senhor. Ora, aquele que está lá fora, ele faz o que ele quiser, porque ele está indo para o inferno. Se você já se encontrou pelo chamado eficaz com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você tem que desligar o seu disjuntor mundano e ligar a chave da sua vida espiritualmente lavada e remida no sangue do Cordeiro. Não é fechar a porta e vale tudo. Não é, mas o outro quis. Não é assim, é o que Deus quis. Conversando com uma pessoa há um tempo atrás, tirando uma dúvida. Era um rapaz, essas coisas eu converso com um rapaz, quando é moça, estamos eu e a Roberta juntos. Eu perguntei para ele: você, né, no ensino médio ali, estudou biologia? Estudei. Isso que você está me perguntando é biologicamente aceitável? Não. Então, meu filho, não tem nem o que perguntar. Quem nos constituiu biologicamente os seres que nós somos foi Deus. Até o impenitente deveria saber o que não é para fazer. Isso inverte a ordem criacional, é um atentado contra Deus. Aí vem a dimensão da adoração. Esse texto aqui se torna bem mais incisivo, porque vai trazer lembranças de uma rebelião que é fundamental, que é a tentativa de reorganizar a realidade sem a submissão a Deus. Vai consultar o feiticeiro. Vai fazer cultos e sacrifícios a outras entidades, a outros deuses. Isso é a tentativa de subverter a ordem do Deus que deve ser adorado e a quem nós devemos estar submissos. A feitiçaria busca poder espiritual sem depender
do poder de Deus. A idolatria transfere a confiança para aquilo que não é Deus. Existe aqui uma desordem da criação que se expressa na rejeição dos limites que Deus impôs. É isso que o texto está falando aqui. Porque talvez você não conheça alguém que diz, olha, eu sou feiticeiro, quer me consultar? Talvez você não conheça alguém assim, mas o que está sendo tratado aqui no texto é a subversão dos valores que Deus estabeleceu. A terceira dimensão é a justiça. Aquela justiça para com o próximo que tantas vezes é deixada de lado. A santidade não pode coexistir com a exploração. Nem a exploração do excesso de uma iniciativa livre e privada, muito menos a exploração de um Estado que explora as pessoas. A justiça de Deus não se torna afeita nem a uma coisa nem a outra. Porque ela está falando da exploração daquele que é desvalido, daquele que precisa. Aí vem um e diz, não, mas a minha bandeira diz que o outro explora, e daqui aquele explora. Todo mundo explora, porque está todo mundo sob a égide do pecado. O que Deus está dizendo é, se você não está sob o domínio do pecado, não explore ninguém. Eu já ouvi inúmeros testemunhos de empresários cristãos cujos funcionários, quando saem de debaixo do seu jugo, os processam porque eles não cumpriram o mínimo que a lei determinava. Igrejas, muitas vezes, demitem seus funcionários e quando o coitado vai lá ver o que ele tem, não tem nada. Igrejas, como é que pode uma coisa dessa? Nós conhecemos exemplos muito próximos de pessoas. Conheço um irmão que quase morreu de desgosto. Anos e anos, quase 2 décadas trabalhando numa igreja, quando saiu, não tinha nada, não tinha fundo de garantia, não tinha nada. Vontade de pegar uma perna de 3, não dá? Resolver. Mas aí Deus diz, não faz isso não. Entrega, deixa que eu sou o Deus justo. E a última é a da devoção. Porque Deus não aceita sobras. Deus exige que nós tenhamos uma afirmação de prioridade diante dele. Nossa vida com Deus tem que ser prioritária. Mas o coração humano, ele quer manter o controle. Lembra do começo a ideia do poder? Lembra lá do sujeito batendo na porta? E a gente quer oferecer a Deus aquilo que nós achamos que Deus vai receber de qualquer jeito. Você já deve ter escutado que hoje virou meme, virou brincadeira, mas eu vi isso muitas vezes. Quando era menor, eu vi isso muitas vezes. Meus irmãos, eu vou cantar aqui, eu canto muito mal, não sei cantar. Não, mas como é para Deus, eu vou cantar. Não, meu filho, se você não sabe cantar, não cante. Vai fazer aula de canto, contrata a Rafaela ali. Vai fazer aula de canto, vai preparar a sua voz, faça direito. O sujeito aprendeu 3 notas de violão. Eu sei, as 3 notas eu sei. Por isso que eu não toco aqui, só sei 3. Aí ele chega ali, parece o El Kabong. Vocês lembram daquele desenho antigo? El Kabong, blém, blém, blém. Acabou. É melhor a gente cantar a capela. Não faça mal feito, porque é para Deus, é o contrário. Se é para Deus, tem que ser feito com excelência. Dentro das nossas limitações, tem que ser feito com excelência. Você vai estudar, seja o melhor aluno que você puder. Você vai empreender, seja o melhor empreendedor que você puder, guardando esses conceitos, inclusive o de justiça. Você vai se entregar no serviço ao Senhor, faça da melhor maneira, inclusive Paulo fala isso depois. A fé que não se traduz em justiça, em misericórdia, é uma fé incompleta. E agora, quando nós pegamos isso e levamos para o fato de que Deus é o centro da nossa devoção e que ele não aceita sobras, o texto começa falando, ainda bem que a gente já teve um momento aqui
de entrega de dízimos e ofertas. Porque ele diz assim: não demore em trazer ofertas do melhor das suas colheitas e das suas vinhas. Eu acho que ninguém aqui tem uma vida rural, ninguém aqui vai aparecer na igreja com um saco de uva. Lá na roça tem, viu? O pessoal leva galinha, leva milho, leva tudo. Aqui não. Como é que se traduz o que você colheu do seu trabalho? Pelo seu dinheiro. Aqui está dizendo, para os nossos dias, para a nossa realidade, não demore em trazer ofertas. E você sabe o que você tem de oferta. Mas como é que a maioria dos crentes vive? Na somiticaria. Anotaram? Somiticaria. É a tendência do pão-durismo. É a palavra bonita para uma coisa muito feia. A gente é descontrolado para tudo. Compra sem precisar. Gasta sem precisar. Mas a gente não faz isso aqui. Não demore em trazer ofertas. Do melhor. A gente é letárgico em ofertar ao Senhor, mas a gente é muito rápido em gastar no que não presta. E ele vai seguindo. Entregue-me o primogênito dos seus filhos. Entregue o seu dízimo. Eu vou fazer uma pergunta que não é para você me responder. Mas você é dizimista fiel? Você traz suas ofertas regularmente do melhor que você tem? Ou você espera sobrar? Porque é isso que o texto está falando. E você sabe muito bem que a nossa igreja nem tem, né, o mural lá dos dizimistas. Tem um monte de igreja que tem, a gente não tem. A tesouraria e o conselho sabem, eu não sei quem é dizimista, quem é ofertante na nossa igreja, não sei. E nem quero saber. Porque quem tem que saber isso é Deus, e isso deveria chocar mais a gente do que o pastor saber. O texto está nos falando disso, e é exatamente nesse ponto que a necessidade de Cristo se torna evidente a partir do texto. Porque Cristo não é um complemento opcional da nossa vida religiosa. Ele é a única resposta possível à exigência da lei. Porque nenhum de nós ia conseguir cumprir a lei. Cristo é o que se manifesta em cumprimento a toda a lei. Nele não houve idolatria, nele não houve injustiça, nele não houve impureza. Ele foi morto como cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Mas aí tem algo para a gente lembrar. O juízo do Deus Santo sobre toda a carne pecadora não foi suspenso. Ele foi cumprido, ele foi executado. Ele recaiu sobre aquele que não tinha que provar nada ao Deus Santo, porque ele próprio era Deus Santo. Eu não sei como é que isso bate no seu coração, mas isso é muito pior. Você saber que alguém fez por você o que você jamais conseguiria fazer, e que isso define a sua espiritualidade aqui e a sua eternidade com Ele. E mesmo assim, às vezes, sermos tão lenientes na nossa caminhada espiritual. O juízo não foi suspenso. O juízo foi cumprido, executado. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele carregou os nossos pecados. Ele foi cravado na cruz para que eu e você pudéssemos dizer hoje: eu reconheço que tudo isso aqui é abominação ao Senhor, e eu também reconheço que só esse mesmo Senhor, pela ação do seu Santo Espírito, pode me dar o vigor necessário para perseverar até o fim e dia após dia subir um degrauzinho na minha caminhada de santificação, me parecendo mais com o Filho, tendo mais semelhança, cheirando mais como Ele, como o perfume dele, do que no dia anterior da minha vida. Só Ele pode fazer isso.
O movimento que esse texto nos trouxe nos faz entrar num ponto, chegar a um ponto em que qualquer tentativa de autodefesa se torna insustentável. Todos aqueles desvios de coerência perante Deus que foram falados a partir de um texto que parece que não tem relação com a nossa vida, mas agora eu creio que todos já entendem que tem total relação. Esse texto que expõe que sim, por causa da natureza que ainda carregamos, quem sabe ainda carreguemos idolatrias secretas que precisam ser descartadas da nossa vida. Toda idolatria subverte a relação que nós temos com Deus. Precisa sair da nossa vida. Aqueles pecados que às vezes toleramos, aqueles desvios de conduta moral que você diz assim, é só mudar a conduta. Não, tem que mudar o coração, porque a conduta é o que a gente vê, mas é o coração que precisa ser mudado. Diante desse Deus Santo, não podemos apresentar os nossos currículos morais. Não podemos apresentar justificativas. Uns para os outros, nós apresentamos essas coisas para nos encobrirmos com as nossas próprias desculpas. Mas, meus irmãos, não tem como fazer isso com Deus. E a gente vai voltar lá para os portões de bronze, na cripta imperial lá de Viena, da casa de Habsburgo. Porque aquela história precisa chegar ao fim, né? E aí, ninguém conhece o sujeito, né, que acabou de morrer? Mas aí o mestre de cerimônias está lá do lado de fora, junto com o esquife lá do monarca, do lado de dentro o monge ainda ouvindo as batidas, e a cada relação de listas imensas, ele respondia de lá, não conhecemos, não sabemos quem é. Mas aí surge um momento em que se faz um silêncio fúnebre, aquele silêncio funéreo. Ninguém fala nada, nem do lado de dentro, muito menos do lado de fora. Mas aí, na terceira batida à porta, o monge pergunta mais uma vez lá de dentro, quem pede entrada, quem quer entrar? E aí o mestre de cerimônias agora não fala mais nada. Não fala mais nada que ele foi como nobre, como líder militar, como nada. Ele finalmente se rende. Não recita mais as glamourosas listas, mas ele vai dizer apenas, quem está aqui fora é um simples mortal pecador. Aí o monge abre a porta. E o monarca vai ser sepultado. Porque não tem rei sepultado com a sua coroa. Pode sepultar ali, mas não vai chegar lá no céu de coroa. Quem vai chegar lá em cima é um simples mortal, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Por isso esse capítulo tem tanta relação conosco, que a gente passa a vida brigando. Brigando para ter coisas. Brigando para ter títulos. A gente vai fechar uma vez os olhos e nunca mais vai abrir. E quem vai ser enterrado não vai ser o que você conseguiu fazer durante a vida, mas o que você se tornou perante Cristo. Cristo não é um adorno para quem deseja adicionar honrarias à sua vida. Eu sou o reverendo fulano de tal, sou o apóstolo tal, sou o pai apóstolo, não sei quem, sou o semi-arcanjo, né? Você acha mesmo que Deus está preocupado com a nossa biografia espiritual? Deus está preocupado com quantos mestrados e doutorados você fez? Deus está preocupado se você tem dinheiro na conta ou se você está com pires na mão? Deus está preocupado com essas coisas? Não, a preocupação de Deus é onde está a tua alma, meu filho. Porque esta noite pedirão a tua alma.
Eu espero que não seja essa noite para todo mundo, senão domingo que vem não tem culto aqui. Mas vejam bem, meus irmãos, é isso que faz sentido na nossa relação com Deus. O chamado que esse texto faz é para o abandono completo da autossuficiência. Eu não consigo bater na porta e entrar sozinho. Não dá. É o abandono da aceitação de que não pertencemos a nós mesmos. De que nós pertencemos a nós mesmos. Desculpem. O abandono dessa ideia de que nós somos autônomos. Não somos. O que nós somos? Seres humanos pecadores que foram lavados e remidos no sangue de Cristo. Ponto final. É assim que a gente vai se apresentar a Deus. É só isso. Mas nós precisamos saber que temos sim um comportamento que deve ser complementar aquilo que Deus fez no nosso coração. Isso se manifesta naquelas grandes áreas que o texto trabalha: a sexualidade, a adoração, a justiça e a devoção ao Senhor. Precisamos ser destituídos das nossas vaidades para sermos recebidos unicamente pela graça infalível de Deus. Já pensando no resto da nossa vida que Ele nos dera viver e nos portais eternos. Não é possível a gente sair desse texto afirmando que a gente é íntegro, que a gente é bom, que a gente é isso ou aquilo. O máximo que a gente pode fazer é reconhecer as nossas próprias falhas e dizer: mas Cristo morreu por mim. E eu sei que essas falhas entraram num processo substitutivo, vicário. E mesmo aquelas que eu ainda luto para delas me livrar aqui, já foram sobre Cristo, lá na cruz do Calvário. E é Ele, pela obra do Espírito Santo, que vai me fazer passar por todas essas como vencedor. Para que eu chegue, como diz Apocalipse, ao vencedor será dada a coroa da vida. Existe, sim, um homem perfeito, consagrado. Um filho que não guardou nada para si próprio. Um mediador que não apenas ensinou a santidade, mas viveu a santidade de modo perfeito e entregou a comissão da santidade para todo aquele por quem ele morreu na cruz, poder viver uma vida santa, a despeito das nossas limitações. Ele não apontou o caminho apenas. Ele disse: eu sou o caminho. Ele não nos ajudou, ele carregou as nossas dívidas. Ele não acendeu uma luz, ele é a luz. Ele não apenas nos disse: vocês têm que se amar uns aos outros, ele é o próprio amor. Por isso, a resposta que nós precisamos dar todo dia na nossa vida não é um ajuste superficial de comportamentos. Ajustar comportamento você consegue. Você treina, 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 treina e ajusta o seu comportamento. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando de reordenação moral. Eu estou falando do abandono da autossuficiência, da autonomia. Estou falando de uma entrega total ao Senhor, porque é Ele quem nos transforma. Não estou falando de uma tentativa de compensação, nem ao próximo, nem ao próprio Deus, mas de confiança absoluta, total, completa, plena, naquele que se entregou por nós até a morte, e a morte de cruz. Diante de tudo isso, o que é que a gente vai fazer? Porque um dia alguém vai bater na porta e dizer: quem é que está aí fora? E eu espero que digam de mim: um simples mortal, pecador, mas que foi alcançado pela graça do Senhor. Porque se disserem lá, foi isso, foi aquilo, que aliás eu nem sou muita coisa, né? Mas se disser por lá,
Na hora de bater, ele fez isso, fez aquilo, ele foi isso, foi aquilo. O que vão gritar lá de dentro é: não sei quem é. A pergunta que eu faço para você é: quando baterem nos portais eternos, com você do lado de fora, é claro que isso é metafórico, né, gente? Vocês entenderam que isso é uma metáfora? Senão vocês vão dizer por aí que eu inventei uma heresia nova. Eu nego. Quando baterem, e o Joel estiver do lado de fora, o Átila os Átilas estiverem do lado de fora, os inúmeros Luíses desta igreja estiverem, Lucas, né, desta igreja, estiverem do lado de fora, as Marias, que não se responda nada do que angariamos aqui. Que se responda apenas isso. É um pecador. Um reles pecador. Mortal. Troncho. Torto. Abominável. Mas que um dia tomou um banho com o sangue do Cordeiro. E agora ele está batendo aqui porque os pecados dele foram apagados lá na cruz. E ele pode entrar. O que vai se ouvir do outro lado é: bem-vindo. Entre no reino do nosso Senhor. Eu não consigo saber onde é que está o seu coração. Mas você pode pedir ao Espírito Santo para dizer a você: Senhor, onde é que eu estou nessa história? E que Ele fale ao íntimo da sua vida. Amém? Incline a sua fronte, por favor. Faça a sua oração primeiro e eu faço logo em seguida com você. Senhor, diante desse texto, nós temos duas considerações. A primeira é ter a consciência de que nós somos filhos de Deus, mas que ainda erramos, pecamos e que precisamos que o Senhor nos oriente. Que o Senhor nos relembre o caminho a ser seguido e que nós, se necessário for, como às vezes até cantamos, voltemos ao primeiro amor e consertemos a nossa vida contigo. Segunda grande área é aquele que nunca teve a presença do Senhor de fato no seu coração. Às vezes até acha que tem, mas que diante de uma palavra como essa que sai da tua palavra inerrante, suficiente, a pessoa chega à conclusão de que de fato precisa ser habitado pelo Espírito Santo. Que o Senhor nesta manhã constranja corações. Aqueles que não te seguem, que te sigam a partir de hoje. E aqueles que já te seguem, que sejam renovados nesta manhã. E que nós sejamos alvo da tua bondade, da tua misericórdia. Tudo isso conquistado em Cristo Jesus, lá na cruz por nós. Que o Senhor, assim, anime o nosso coração, em nome de Cristo. Amém.